A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. A gente está no livro de Isaías, um profeta do Senhor, né? É um livro que não tem explicação, porque é profecias, né? E as profecias a gente não tem muito o que explicar, assim. Só quem realmente é conhecedor da palavra, quem estudou muito, que sabe dizer exatamente sobre as profecias, assim, sabe dizer exatamente sobre aquela cidade, falar um pouco sobre aquela cidade, como que era, o que acontecia, como que era o seu povo, e aí pode falar mais um pouquinho referente àquela cidade, né? Eu como como eu estou engatinhando no evangelho ainda, né? Então não sei dizer sobre as cidades, né? Porque ontem, por exemplo, a gente leu sobre a crueldade da Assíria, né? Então eu não tenho conhecimento sobre a Assíria para saber como que ela era, né? Quem tem o conhecimento pode explicar melhor. Mas as profecias eram ditas por Deus, né? Elas eram enviadas por Deus para Isaías, né? Então ele realmente era um profeta do Senhor. Então todas elas realmente se concretizavam, né? Que isso é o que era importante e o que é importante, porque ainda nos dias de hoje também tem ainda os seus profetas. Deus tem os seus profetas aí por esse mundo afora aí, né? Infelizmente também tem uns profetas falsos também. Então, como diz a palavra do Senhor, vigiai e orai, para saber que o profeta é falso, é aquele que não concretiza, né? É aquele que primeiramente a sua fala não está em acordo com a Bíblia. E em segundo, que não se concretiza, né? A sua profecia não se concretiza. Então vamos lá, hoje a gente segue para o capítulo 35, a felicidade dos remidos. Que maravilha! O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nossa, que palavra maravilhosa, né? Ali serão os remidos do Senhor.
aqui está o seu galardão, né? Pode se manter firme no caminho do Senhor, pois aqueles que andam com o Senhor terá a vida eterna, participará da salvação, da libertação, e esse é o caminho por qual passará, né? É o caminho da libertação. Esse é o caminho. A gente chegará onde nem o leão feroz estará. Tá vendo? Será maravilhoso, né? Ameaça a Síria. No capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, o rei da Assíria enviou a Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse: porventura mandou-me o Senhor ao teu servo e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouve as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o Senhor rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliviai-vos comigo e saí a mim. Então coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinha. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas
e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Aqui o rei da Assíria, né? Esse aqui tem Síria e é Assíria. Essa aqui é Assíria, né? O rei da Assíria, aqui ele está enfrentando o povo de Jerusalém e principalmente ele está enfrentando Deus, né? Porque aqui ele fala, né? Os outros deuses das outras cidades eu enfrentei todos e os seus deuses não puderam contra mim. Então ele está enfrentando Deus, né? Ele tá indo contra Deus aqui. Ele fala claramente, abertamente aqui: o seu Deus não irá te livrar, porque os outros deuses nenhum pôde livrar as suas cidades da minha mão. Não é o seu Deus que vai fazer diferente, né? Então o que acontece? A gente vê aqui profecia de livramento no capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo, e Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze a oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, então voltará para a sua terra, onde cairá morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouvindo ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe trazer a guerra, assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações em que meus pais destruíram? Gazã, Harã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Serfavaim, Enã e Ivá? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Deus. Aí no versículo 21, a derrota de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti,
a quem afronta e contra quem blasfemaste? E contra quem ergueste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi, eu aos cumes dos montes, aos últimos processos do Líbano. Cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouvistes que já há muito tempo eu fiz isto e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso, seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornando-se como a erva do campo, como a relva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei os frutos delas, porque o que restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo mesmo caminho de onde vier, voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para lhe livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Então, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se e voltou a habitar em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. A palavra de Deus é firme, né? Quando ele promete, ele cumpre. E aqui ele prometeu que o rei da Assíria, né, iria ser morto à espada. E ele foi morto à espada pelos próprios filhos, né? E ele protegeu o povo dele, né, o povo de Israel. E aqui ele fez com que o povo de Israel, ele fez com que os alimentos ali que eles mesmos se reproduzissem, né? Para que não faltasse alimento ali, porque eles estavam sitiados ali, eles estavam cercados ali, não podiam sair da cidade. Então, como que eles iriam buscar mantimento? Não, mas aí o provimento deles saíram dali, da própria terra. Deus fez isso, né? Lembra no deserto, quando Moisés levou o povo, né? Ele mandou o alimento do céu ali, que era o maná, né? Que foi batizado por maná. Então, é isso aí, Deus não deixa faltar o pão de cada dia, né? Deus sustenta os seus, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, enquanto a gente está sempre no caminho do Senhor, quando a gente está firme no caminho do Senhor, Ele sempre dá um jeito de fazer acontecer, né? Como a gente tem o costume de dizer, né? O que tiver de ser, será. Porque tudo depende da vontade do Senhor. Uma folha não cai ao vento se não for da vontade do Senhor. Tudo depende da vontade dele e tudo tem um propósito, né?
Tudo depende da vontade dele e tem um propósito. Então, as coisas que acontecem em nossa vida têm um propósito. Às vezes, acontece uma tragédia, alguma coisa, e a gente fica pensando na hora da agonia, do desespero, do desânimo, da tristeza, da ira. A gente acaba até indignado com Deus, né? Por que aconteceu isso comigo? Né? Por que Deus permitiu que uma coisa dessa acontecesse? Mas muitas vezes, mas se isso aconteceu, Deus permitiu que acontecesse, ele tem um motivo dele. A gente pode não entender na hora, mas mais à frente, depois, quando passa toda aquela emoção, toda aquela exaltação, às vezes a gente para pensar, pensa mais friamente, a gente começa a entender o porquê que aquilo aconteceu. Seja um livramento maior, seja um aprendizado. Muitas coisas pode ser um propósito dele, né? Para a glória dele, pode ter sido para a glória dele. Então, a gente tem que andar de acordo à vontade dele, né? Sempre tem que prevalecer a vontade dele, a gente não pode fazer diferente. Até mesmo que quando a gente segue os caminhos dele, quando a gente realmente entrega de coração nas mãos dele e faz de acordo à vontade dele, tudo fica mais fácil, tudo anda direitinho, tudo anda nos trilhos. Porque quando a gente quer fazer pela nossa vontade, quando a gente faz pelos nossos objetivos, pelos nossos caminhos, fica difícil. Aí começa uma coisa a não dar certo, começa outra coisa a não dar certo, vai se complicando, vai se ficando difícil. Então, tudo com a direção de Deus fica tudo sempre muito mais fácil. A gente, às vezes, pode até parecer que a gente tá falando, a gente fala demais, fala, pô, como que fica mais fácil? Assim, fica mesmo, realmente fica, porque ele dirige a vida da gente. E quando ele dirige, ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe que tem esse caminho aqui, tem dois caminhos aqui. Ele sabe que se eu for por esse caminho aqui vai dar errado, mas se eu for por esse aqui vai dar certo. Então, ele vai me ajudar a decidir, ele não vai decidir por mim. Ele vai me ajudar a decidir ir por aqui. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida na mão dele. Eu permiti que ele me guiasse. Então, ele vai me ajudar a decidir ir por aqui. Agora, se eu for pela minha decisão, eu vou por aqui, vai dar errado, não tem jeito. Então, eu tenho que entregar a minha vida na mão dele. Eu tenho que permitir que ele me direcione, porque se eu não permitir, ele não vai me guiar. Tudo tem que ter a permissão, a minha permissão, para que ele guie minha vida. Então, permita que Deus guie sua vida, que Jesus Cristo seja o seu guia. Com certeza sua vida irá mudar muito e para melhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada por tua direção, por tua bênção. Obrigada pelos teus livramentos, Senhor. Foi um dia excelente hoje, foi produtivo. Teve muitas notícias boas hoje, Senhor. Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Pai, pelas glórias recebidas, Senhor. Muito obrigada pelas bênçãos, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Continue nos guiando, Pai. Continue nos direcionando de acordo à tua vontade, Senhor. Precisamos sempre de ti, Pai. Eu peço que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em sua família, toque em seu espírito, Pai. Caia por terra todo o mal direcionado a ela, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de do meu esposo. Traga todos para perto de Ti, Senhor. Proteja-o de todo mal, derrama Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando a cada um deles, Pai, de acordo à Tua vontade, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.